estarmos aqui. Já já nós estaremos dobrando nossos joelhos, estar clamando o poder do nosso Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, a bênção de Deus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 a 26. Romanos 1, 16 a 26. Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. A ira de Deus, o justo viverá da fé, né? 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, os que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Amém? Até aí, vamos orar. Peça para Deus, hoje culto do Espírito Santo, Ele é quem nos guia, Ele é quem nos ensina, Ele é quem nos instrui nesse mundo, que Ele possa falar ao teu coração. Pai, fala conosco, Pai. Nós já te adoramos, já oramos, Pai, já sentimos sua presença, Deus maravilhoso. Que tu possas falar conosco, que nós possamos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, essa passagem é muito forte e é até bom você pegar e ler ela devagar em casa, para você entender quanta coisa Deus ensina aqui. E perceba que o apóstolo Paulo que escreveu essas palavras, e ele começa dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que acreditar. E essa passagem, queridos, ela é muito forte, ela é muito atual para as nossas vidas e para os nossos dias. Por quê? Porque o mundo tenta manchar o evangelho. O mundo tenta calar os cristãos. O mundo tenta proibir até que se pronuncie o nome de Deus. Se depender do mundo, eles o quê? Querem apagar o nome de Deus, do Senhor Jesus, da terra. E agora, quanto aos cultos, quanto
às religiões deles, quanto à adoração de demônios, à invocação de entidades demoníacas, isso virou moda, não é verdade? Agora é moda. Então, em todo o tempo, eles bombardeiam, desde em escolas, desde até no SUS. Agora saiu um decreto que no SUS, né, o médico ele pode encaminhar a pessoa para, né, um centro espírita, o SUS. Quer dizer, há problemas que são problemas espirituais. E isso é sabido no mundo inteiro. Só que um psicólogo não pode falar de Deus, um médico não pode professar a fé, um professor é proibido de falar em Deus, ele tem que ser neutro, mas quanto a tudo aquilo que desencaminha, afasta as pessoas do Deus único e verdadeiro, o mundo levanta e levanta, enquanto ele quer que nós nos calemos cada vez mais. A vontade realmente é que nós cristãos, nós fiquemos silenciados, que nós cristãos realmente fiquemos anulados. Mas disse aí o versículo 18 em diante, que a ira de Deus se revelará contra toda a impiedade e perversão humana. Perceba, quanto mais a humanidade se afasta de Deus, mais a perversão toma conta do mundo, mais perversão toma conta da humanidade. E diz o quê? Homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles querem prender a verdade para eles praticarem todo tipo de perversão, todo tipo de injustiça. Mas o versículo 19 diz que o que pode se conhecer de Deus está revelado. O próprio Deus manifestou pelos seus atributos invisíveis, diz o versículo 20. O Deus eterno pode ser visto claramente. A divindade do Deus Criador pode ser vista claramente pela natureza, pelo pôr do sol. Você vê a grandeza de Deus, pelos astros, por aquilo que são, né, os mundos, aquilo que são os planetas, aquilo que são todas as circunstâncias ao nosso redor, a natureza, o riacho, o mar, tudo. A Bíblia fala, versículo 18, que Deus se manifestou. Ele mostrou a divindade dele, quem ele é, os seus atributos invisíveis. Versículo 20, a própria divindade dele, tudo é conhecida claramente, diz aí, desde o princípio do mundo. Nenhum ser humano está cego quanto à existência de um Deus todo-poderoso. Mas a humanidade prefere o quê? Como diz aqui a palavra de Deus, eles preferem fazerem para si aquilo que é deuses à sua imagem. Né? Como diz o versículo 23, mudaram a glória de Deus, do Deus eterno, a imagem e semelhança de um ser corruptível, de um ser corrompido, assim como de aves, quadrúpedes, répteis. Queridos, há lugares que adoram ratos, há lugares que adoram vaca, há lugares, queridos, que adoram bezerros de ouro, ainda hoje nos nossos dias, há lugares que adoram imagens de escultura, que tem olhos, mas não vê, e tem ouvidos, mas não ouvem. E diz então a palavra de Deus, versículo 21, que embora o ser humano tenha conhecimento de Deus, não quis dar a glória para Deus, não quis dar graças a Deus, mas eles preferiram anular o próprio raciocínio e o quê? Deixar o coração insensato, o coração duro. Versículo 22, diz que o quê? Se achando sábios, eles o quê? Se tornaram loucos. E por isso, porque eles rejeitaram a Deus, preferiram a mentira do que a verdade, Deus, versículo 24, Deus os entregou à imundícia dos seus próprios desejos, o desejo do próprio coração deles, para eles se desonrarem entre si, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, porque eles adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Eles preferem, embora Deus seja visível pela natureza, pela sua criação, eles preferiram o quê? Adorar
a criatura, adorar o que Deus criou, adorar, muitos adoram o quê? A anjos caídos, a entidades que foram criadas por Deus como anjos e hoje são seres decaídos, são entidades e há pessoas o quê? Abandonaram, versículo 25, a verdade pela mentira e preferiram adorar e servir a criatura do que ao Criador. E por isso, versículo 26, eles foram entregues a isso que nós vemos hoje, a estas paixões infames, versículo 26. As mulheres mudaram o curso natural, os homens, o quê? Começaram a se inflamar com outros homens, com sensualidade, e cometeram grandes torpezas, é o que diz aí. A Bíblia está falando isso. Tudo por quê? Porque o homem preferiu se afastar de Deus. E o versículo 28 fala, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Deus mesmo os entregou a essa disposição mental. Então eles se tornaram o quê? Nulos no entendimento e se tornaram pessoas o quê? Reprováveis mentalmente. Ao invés de ter a lucidez, de buscar ao querer de Deus, de buscar a vontade de Deus, acabaram o quê? Se entorpecendo nos seus próprios desejos errados, na própria depravação que movimenta a carne deles. E assim segue a humanidade. Só que, o que acontece? Por que Paulo está dizendo tudo isso? Paulo parece que está na nossa geração, não é verdade? Parece que Paulo estava aqui agora, em 2020, e está narrando tudo isso aqui, ó, que nós vivemos hoje face a face. Mas naquela época de Paulo, essa corrupção já tinha iniciado. Imagina, não chegava nem aos pés do que é hoje, porque hoje tomou conta, na verdade, de todo mundo. Mas uma verdade é o que Paulo mantém no versículo 16. Perceba, ele falou tudo isso, mas então ele fala, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. E tudo isso, na verdade, que eu estou dizendo aqui, é para que você se lembre do ide do Senhor Jesus. É para que você se lembre de ser uma testemunha do Senhor Jesus. Como ele nos disse, ide e pregai o evangelho. E nós hoje vivemos nessa mesma condição de Paulo, porque as pessoas preferem a criatura do que o Criador, porque as pessoas preferem toda a perversão, preferem a depravação, preferem realmente essa queda, esse desvio, preferem a lama, preferem todo tipo de contaminação. O que acontece? Como Paulo, o inimigo quer o quê? Que a igreja do Senhor Jesus se cale. Se cale quanto ao Deus único, se cale quanto ao poder do único Deus, se cale e nós não digamos a verdade ao mundo. Mas nós vamos ver hoje 3 exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas, 4 na verdade. 2 estavam no mundo como nós estamos, em um mundo ímpio. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam na Babilônia. E a Babilônia era como o nosso tempo atual. E nós vamos aprender hoje como nós podemos pregar o evangelho em um mundo tão ímpio. Como nós podemos, primeiro, nós podemos nos tornando e sendo como Daniel na Babilônia. Como é o caso de Daniel? Daniel pôde sair falando na Babilônia? Não, ninguém queria ouvir. Ele estava no reinado. Ninguém se interessava. E a você que está num ambiente assim que você diz, olha, eu queria dizer, porque as pessoas realmente estão indo para o abismo, mas elas não querem ouvir, elas não se interessem. Esse era o ambiente de Daniel. Não havia interesse nenhum em que Daniel falasse nada. Mas nós podemos pregar o evangelho como Daniel. Como? Primeiro, Daniel se consagrava. Sendo uma pessoa consagrada, uma pessoa que jejua. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, o primeiro modo de você pregar a palavra é pregando a palavra pela sua consagração. A sua consagração particular e individual, ele orava 3 vezes ao dia, ele jejuava.
ele mantinha uma vida espiritual ativa, ele mantinha a chama dele acesa, e ele o quê? Tinha acesso ao mundo espiritual. Ele não se tornou uma pessoa endurecida espiritualmente, ele continuava sensível espiritualmente, e por causa dessa sensibilidade, ele o quê? Pôde ajudar espiritualmente o rei da época e a nação da época, e sem dizer uma palavra, pela espiritualidade dele, guardada, preservada, pela atitude dele com Deus, ele conseguiu se tornar um testemunho poderoso em toda aquela Babilônia. Então, o primeiro modo de você pregar o evangelho, num lugar, num ambiente onde ninguém realmente se importa, não querem ouvir, eles querem realmente, como disse aqui, a perversão, eles querem realmente adorar a criatura e não ao Criador, eles querem realmente viver a vontade da carne deles, eles não querem adorar ao Deus único, Criador. O primeiro modo, mantenha a sua espiritualidade, mantenha a sua vida ligada ao Senhor, mantenha a sua vida de jejum, mantenha a sua vida de oração, porque a unção de Deus que está em você vai sim se propagar, e em momentos decisivos vão recorrer a você, e nessa hora você vai mostrar o Deus que está na tua vida, e o Deus que está na tua vida, ele vai fazer um milagre ao teu redor, e todos glorificarão ao nome do Senhor. Ah, queridos, a atitude de Daniel com Deus, particularmente, individualmente, mesmo vivendo numa Babilônia, ele ali se consagrando, se santificando, se purificando, orando, jejuando, o que aconteceu? O próprio rei foi lá e precisou da ajuda espiritual de Daniel. Porque na hora em que tudo estava desabando, foi a Daniel que recorreram espiritualmente. E sabe o que aconteceu? Daniel, que não precisava estar lá brigando com ninguém no palácio. Ninguém queria ouvi-lo, mas ele tinha essa vida com Deus tão verdadeira, a ponto de que depois o rei escreveu um decreto que seja sabido em toda a Babilônia que não há Deus como o Deus de Daniel. Ele falou à nação toda dele, só pela vida sincera de comunhão que ele tinha com Deus. E eu quero te dizer, a primeira marca que você pode o quê? Pregar o evangelho, se você está no ambiente da Babilônia, se consagre, tenha uma vida sincera com Deus, porque na hora que você menos esperar, o Senhor vai te usar poderosamente, e todos verão a glória de Deus na tua vida em nome de Jesus. Segundo lugar, se você está num ambiente também que ninguém quer ouvir, ninguém quer saber, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, faça como eles. Como? Mantenha a postura correta. Sadraque, Mesaque e Abidnego não tinha a mesma vida espiritual que Daniel. Daniel, ele sabia até os segredos dos céus, porque ele era tão dedicado espiritualmente, que o mundo espiritual era aberto para ele. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego souberam e sabiam manter a postura correta em momentos importantes. Chegou uma hora que tocou a trombeta e veio a ordem. Todo mundo vai ter que ajoelhar para outro Deus. Todo mundo vai ter que se ajoelhar e adorar ao Deus da Babilônia, que é essa imagem de pedra. Mas, diante daquela proposta, que todos se curvaram, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles mantiveram a postura correta. Eles não se prostraram, eles não se curvaram ao sistema, à sujeira, à corrupção da Babilônia. E eu quero declarar em nome de Jesus, o segundo meio de você pregar a palavra de Deus, é na horas decisivas, você mostrar que você ama o seu Deus e que você vive debaixo da lei de Deus na tua vida em nome de Jesus.
não precisa falar nada, mas toda vez, e está todo mundo indo barranco abaixo, e está todo mundo indo para bebedeira, e está todo mundo indo para uma orgia, e está todo mundo indo para uma imoralidade, está todo mundo indo para um caminho errado, sujo, mas você está lá. O teu posicionamento vai fazer a diferença entre a sua vida e todos os demais. E Deus vai te honrar pelo teu posicionamento. Sabe o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Todo mundo adorou outro Deus. Todo mundo se corrompeu, todo mundo se sujou naquele lamaçal da idolatria e da Babilônia, que era uma contaminação terrível, mas eles mantiveram a postura. No começo eles foram zombados, eles foram escarnecidos, eles sofreram pressão, eles foram até jogados na fornalha, mas até na fornalha o Senhor se fez presente e eles saíram ilesos de dentro da fornalha, e diz a palavra de Deus que saiu então outro decreto, que toda a Babilônia saiba que não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A pessoa que tem uma postura sincera, a pessoa que tem a postura adequada, a pessoa que tem a postura conforme o decreto de Deus, Deus vai honrá-la, ainda que ela fique até em silêncio, porque ninguém quer ouvir. Amém. Eu sei que se eu falar ninguém quer ouvir, vão zombar, vão rejeitar. Então eu opto por manter a postura certa. Então o segundo modo de você pregar o evangelho é mantendo a atitude correta, a ponto de todo mundo, lá no trabalho, aonde você estiver, perceber o que você tem que ser diferente. Por que você é dessa forma? Você é cristão, não é? E você vai dizer sim, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. E que essa marca esteja em nós possamos anunciar a palavra, o evangelho do Senhor e ser como Paulo. Eu não me envergonho do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é a salvação para todo aquele que acreditar. Então, mesmo nesse mundo caído, queridos, nós podemos pregar o evangelho. Mesmo no pior ambiente, você pode pregar o evangelho. Se não for por palavras, que seja pela tua vida com Deus, como Daniel, ou pela tua postura diante das propostas erradas que envolverem a tua vida. 1 Pedro, Apocalipse 22:11, diz, continue o imundo com a sua imundícia, né? E o santo continue a se santificar. Olha lá, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Que nós possamos ser essas pessoas posicionadas. Pastora, mas está todo mundo desabando. É um que desaba nisso. É gente voltando para a lama. Continue se posicionando. O santificado continue a se santificar. Continua posicionado, porque Deus vai honrar a tua vida. E a tua postura trará um milagre sobre aos que estão ao teu redor e quiserem a presença de Deus em nome de Jesus. Um terceiro meio de pregar o evangelho é ser uma testemunha viva, como a serva da mulher de Naamã. Todo mundo conhece essa passagem, 2 Reis 5, do 2 ao 4, eu vou explicar. Essa jovenzinha, ela foi levada cativa. Olha lá. Levaram cativo uma menina, era uma jovenzinha, e ela foi lá ser uma serva na casa de Naamã. Ele era um general, como se fosse na ocasião, né, uma escrava de guerra. Só que ela não era uma pessoa que estava o quê? Com raiva de Deus. Olha que coisa linda. Você já pensou você ser levado como escravo, queridos? Era escravidão mesmo na época. E ela foi ser colocada lá dentro dessa casa. Ela tinha tudo para lá dentro daquela casa ficar odiando aquele homem e aquela família. E ficar amaldiçoando todo mundo. Seu maldito, você vai morrer. Perceba, queridos, Naamã, ele era um leproso. Ele era um general e ele era leproso. Pode ir no versículo 3.
Disse ela, aí é a parte boa. Ele era leproso, ela podia ficar lá dentro amaldiçoando todo dia, desejando o mal daquela família. Ah, vocês me trouxeram como escrava. Vocês me tiraram isso e aquilo. Ah, que vocês morram, que o juízo de Deus venha. Ah, que vocês morram. Ah, ela podia se encher de ódio e sentimento demoníaco, queridos. Mas não, o coração dela era cheio de fé, de limpeza e de pureza. Sabe o que ela faz com o general Naamã, de coração limpo? Estava lá, ele olha para a senhora dela, para você ver como ela era escrava. E ela diz o quê? Ah, se o meu senhor, que era Naamã, estivesse diante do profeta, que está lá em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Pode continuar mais um versículo. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Queridos, ela testemunhou na casa de Naamã que Deus, o Deus dela, da família dela, era o Deus de milagres. O que ela fez? Ela falou, se Naamã estivesse lá na terra dos meus pais, em Samaria, ele podia ser curado dessa lepra. Se ele encontrasse o profeta, porque há poder de Deus lá na minha terra. Queridos, isso é testemunho, é você ser uma pessoa resolvida com o Senhor Jesus, resolvida na sua alma, e independente da adversidade, você não tem o mal para passar, você não tem o mal para desejar, mas você tem o quê? O testemunho de Deus. O meu Senhor, Naamã poderia ser curado, e realmente, Naamã creu na palavra daquela menina, foi buscar ao Deus de Israel, e todos sabem a história, que então ele foi curado dessa lepra, e a pele dele ficou o quê? Limpa, como a pele de uma criança. Sabe como você pode ser uma testemunha de Jesus? Mantendo o seu coração lavado e remido pelo sangue de Jesus, entendendo que o Senhor é aquele que te escolheu para te fazer uma testemunha viva nessa terra, e independente dos momentos e ocasiões, a sua boca só declarar o poder, a misericórdia do nosso eterno Deus em nome de Jesus. Ela tinha tudo para ser uma pessoa ali infeliz, uma pessoa amarga, odiosa, cheia de ódio, rancor, e amaldiçoar aquela casa o tempo todo que estava ali. Mas não, ela tinha realmente no seu coração o sentimento: o Senhor tem o controle da minha vida, e todas as coisas podem cooperar para o bem daqueles que o amam. E até no ambiente difícil, até no ambiente nada fácil, ela era uma testemunha viva do poder de Deus em nome de Jesus. Coloca o versículo que a pele dele ficou limpa como a pele de uma criança. E todo mundo sabe que Naamã foi curado daquela lepra. Por causa do quê? Porque essa jovenzinha, ela optou por ser uma testemunha do Senhor Jesus, do Senhor Deus, que era o Antigo Testamento, ali na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Achou aí? Deixa eu achar aqui. Olha lá o que diz de Naamã. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Então, Naamã conheceu o poder de Deus. Depois é tão lindo que ele chega ao profeta e ele fala: olha, eu vou ter que voltar para minha casa, mas eu nunca mais vou adorar outro Deus, senão o vosso Deus. Mas é que eu sou general, e eu vou ter que comparecer diante do Deus lá da minha terra, mas eu prometo no meu coração, eu jamais vou adorá-lo. Eu vou estar ali por obrigação como general, mas o meu Deus agora é o Senhor Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida essa fé de ser uma testemunha viva do Senhor Jesus. Quer seja ambiente bom, quer seja ambiente ruim, quer seja ambiente contrário, quer seja ambiente favorável, que o seu coração esteja sempre pronto a testemunhar do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? E quarto e último lugar, nós vamos ser testemunhas como Timóteo. 2 Timóteo 4:2. Timóteo também era um jovenzinho,
que ele foi ensinado na palavra de Deus, e é isso que nós precisamos ter no nosso coração. E ele recebe essa direção de Paulo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com todo longo ânimo e doutrina. Timóteo já vivia num ambiente que era mais favorável, que ele tinha liberdade de falar. Então, e ele tinha pessoas também que queriam ouvi-lo. Então ele é ensinado pela palavra. Fale, pregue a tempo e fora de tempo. Procure o tempo adequado e anuncie a vontade do Senhor. E eu quero declarar hoje sobre nós, o mundo quer silenciar a palavra de Deus, mas em nome de Jesus eu declaro na tua vida, você vai declarar como Paulo: eu não me envergonho do evangelho do nosso Senhor Jesus, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, e você vai ser essa testemunha viva, quer seja em ambiente favorável, quer seja em ambiente desfavorável, quer seja no meio de um antro, pela sua postura ou pela sua vida consagrada. Deus quer te usar para ser uma ferramenta do poder de Deus nessa terra. Queridos, nós estamos vendo milhares e milhares seguindo abismo abaixo, e nós realmente ficamos chocados do grau de desencaminhamento da vida das pessoas espiritualmente, e isso dói, realmente deve doer em nós, mas que você, ainda que estejamos numa geração que não quer ouvir o que você tem a dizer, que você possa, em nome de Jesus, ter no teu coração um sentimento: eu vou me posicionar e ser uma testemunha, ser um exemplo, ser alguém que de alguma forma toque na vida dessas pessoas e que possa transformar de alguma forma algum coração, alguma alma em algum lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Seja Daniel, ore, jejue, viva uma vida para Deus. Seja Sadraque, Mesaque e Abednego, tome a postura certa na hora que precisar. Seja como essa mulher, essa jovenzinha, serva de Naamã, mantenha o coração limpo, independente da circunstância. Seja como Timóteo, prega a tempo e fora de tempo, conforme a ocasião determinar. Essa é a palavra de Deus para nós. Não se envergonhe do evangelho do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar. E você vai orar. Eu quero que você ore. Você lembra de Daniel? Como que ele foi influência lá na Babilônia? Ele orou. Eu quero que você ore. Ore agora pelo seu bairro, pela sua casa, pela sua família. Ore, peça perdão por eles. Fala: Senhor, eu peço perdão pela vida deles. Peço perdão, Senhor, se você tem algum familiar seu que está seguindo, como Paulo falou, ama mais a criatura do que o Criador, está se envolvendo em uma vida depravada, está desencaminhando, em nome de Jesus, que você possa colocar a sua vida diante do Senhor agora. Ore por eles agora. Em nome de Jesus, comece a orar pela sua família, comece a orar pelos que você ama. Em nome de Jesus, Daniel orava: Senhor, perdoa os pecados dos meus antepassados, perdoa os pecados dos meus pais, Senhor, perdoa os pecados do meu povo. Ora pela sua casa agora. Esse é um meio de você, ainda eles não querem me ouvir, esse é um meio de você alcançar o coração deles em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor amado. Nós estamos no meio dessa geração igual na Babilônia, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ser como Daniéis. Ainda, Senhor, que não haja ocasião para falar no emprego, na escola, na faculdade, mas que todavia, Senhor, meu Deus, a relação dessa pessoa contigo traga o impossível, meu Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor possa fazer dessa pessoa como um imã, uma ferramenta, meu Pai. E as pessoas comecem a ver a glória de Deus nessa pessoa. Meu Deus, que nós possamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego no meio dessa geração. Pessoas simplesmente posicionadas. Pessoas resolvidas em não se contaminar com a Babilônia. Pessoas simplesmente resolvidas a não se curvarem ao Deus dessa terra. Em nome de
de Jesus, dê autoridade, poder aos teus servos. Em nome de Jesus, posicionamento. Meu Deus, que nós sejamos como aquela jovenzinha, meu Pai. Ah, meu Deus, que todo mal, toda amargura, toda infelicidade, tristeza, todo trauma, toda infelicidade, toda prostração, frustração, amargura, maldição, saia em nome de Jesus e o teu povo possa ser uma testemunha sua, meu Pai. Ah, lá no emprego, lá na casa, onde eles forem, que eles possam ser essa testemunha como essa menina, meu Deus. Ela tinha tudo para ficar ali dentro daquela casa, praguejando, ela tinha tudo, Senhor. Ela era uma exilada, ela era uma escrava de guerra, meu Pai, mas Senhor, mesmo naquela condição, meu Deus, ela continuava sendo um instrumento do teu poder. Ah, usa, Senhor, as nossas bocas para abençoar, usa as bocas para testemunhar, usa as nossas bocas para salvar, usa as nossas bocas para libertar, Senhor. Usa, meu Pai, as nossas vidas, meu Deus, aonde estivermos, como ferramenta do teu poder, que assim como Timóteo, Senhor, nós possamos também, aonde houver ocasião, abrir a boca e falar da tua vontade, falar do teu poder de realizar milagres, falar do teu poder de realizar sinais, prodígios e maravilhas. Sim, Senhor, que como Timóteo, a tempo e fora de tempo, nós possamos pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus, e como Paulo, nós possamos declarar: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus na vida de todo aquele que crer. Eu te abençoo e que o poder do evangelho possa realmente transbordar na sua vida, que o fogo de Deus possa estar aceso como na vida de Daniel, e essa chama, em nome de Jesus, essa chama inflame os teus lábios, e você possa ser uma ferramenta poderosa de testemunho, em nome de Jesus, de pregação, de fala, e em nome de Jesus, do poder de Deus. Eu te abençoo com esta palavra. Ide e pregai, diz o Senhor, em nome de Jesus. Ide, porque eu vos envio como ovelha no meio dos lobos, mas ide e anunciai o que eu tenho feito por vós, e que o Senhor possa te erguer, te usar, e em nome de Jesus te abençoar, para arrancar milhares de vidas do inferno em nome de Jesus, arrancar milhares que estão caminhando para a destruição eterna, que você possa ajudar, salvar, resgatar em nome de Jesus e conduzir à salvação. É o que eu oro e eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Aplauda ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Queridos, hoje, para a honra e glória do Senhor, até meia-noite nós vamos pagar o aluguel. Glória e glória, amém? Vamos pagar o aluguel, vamos pagar o IPTU, nós já pagamos as parcelas do som,